boa noite a todos. Eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Vocês, assim, cada um de vocês é parte, um pedacinho da minha história também, até na UFRJ, né? Como o Rubem, talvez o Mário não tenha ouvido, mas nós fizemos um evento no CCMN uma vez, o Ciência e Espiritualidade, que foi a ideia do Fernando Fratani, que está aqui hoje presente, que já colabora há muito tempo com a gente nessa área, conhece muito, né, sobre várias coisas, ele vai se apresentar daqui a pouco. O Graham, eu conheci, principalmente quando eu entrei na decania do CCMN, ele é do Instituto de Matemática, mas eu também ouvi numa mesa da Semana da Química, falando sobre um tema bem interessante, né? E eu achei que ele poderia fazer parte desse projeto também. Ele depois conversou, conheceu o Rubens, já conversaram bastante. A Marta, ela se associou ao CCMN um pouquinho, no ano passado, um pouco mais já colaborava com o programa de História da Ciência e das Técnicas, Epistemologia, no nosso bacharelado em Ciências Matemáticas e da Terra. Ela é de uma área bem diferente do CCMN, né? Ela é formada em terapia, desculpa, Marta. Em fisioterapia, né? E trabalhava no departamento de dança, né, Marta? Da educação física. Mas ela tem uma interação forte com outras áreas do conhecimento, por isso que colabora com a HCTE e também o BCMT. E o Mário, que trabalha lá com a gente na decania, e que aproveitou, assim, algum tempo já, ele é voluntário e dá aula de yoga para os nossos colegas. Yoga e meditação. Yoga e meditação, na hora do almoço, né, Mário? Acho que isso também foi um pouco estimulado pelo ambiente que nós criamos lá no CCMN. Então, são várias pessoas assim que têm colaborado com esse projeto. Eu considero que é um projeto único lá no CCMN, da gente ter um ambiente melhor, né, da gente pensar um pouco mais nessa questão da empatia, da resiliência, de tudo isso que a gente está passando. E essas ideias, né, sugiro o Rubens, né, que há muitos anos também estuda a questão da meditação. Nós estamos casados desde 83, muito tempo. Mas quando eu estava como diretora no Instituto de Química, nós tivemos alguns alunos que estavam com problemas da questão da saúde mental. Então, os alunos estavam procurando apoio psicológico, tudo, e nós iniciamos no Instituto de Química um projeto chamado Psique. E nesse projeto Psique, eles fizeram uma brincadeira com o nome do IQ, né? Psique também, PS-IQ. Nós chamamos alguns convidados para fazer palestra para os alunos de assuntos que não eram relacionados à química, mas que poderiam ajudar esses alunos a enfrentar as situações difíceis que eles passavam. Aí o Rubens também participou, começou a fazer alguns encontros com eles, com os nossos alunos da química. Depois da química, nós criamos o NUDIC, que é o núcleo de ai, meu Deus, diversidade do Instituto de Química, porque começaram a aparecer algumas questões que não eram comuns à nossa unidade, né? E aí, esse núcleo de diversidade, a gente discutia vários assuntos, vários assuntos que hoje estão, assim, sendo pauta de várias reuniões, vários encontros na UFRJ, como a questão do racismo, né? A questão do gênero, e outras questões importantes que nós começamos a discutir no Instituto de Química. E quando eu fui para a decania, eu também tive a felicidade de ter junto a nós a Alexandrina, que com o programa Ativida. O programa Ativida, ele era do CT, eu já conhecia a Alexandrina, porque o Instituto de Química era colaborador do programa, e ela resolveu ir para o CCMN, lá instituir um programa de fisioterapia. Ela tem experiência muito grande na questão
respiratória, né? Ela é formada há mais de 40 anos e começou a atender o pessoal. E também a gente teve o grupo do atendimento psicológico para os nossos alunos. Então, esse atendimento psicológico de psicólogos voluntários, né, que atende a todos os nossos servidores terceirizados e os nossos estudantes gratuitamente, os estudantes de graduação e de pós-graduação. Então, nós temos ainda 3, nesse período da pandemia, eles estão com a agenda lotada, e também a Alexandrina, que depois nós criamos o nosso estúdio do Ativida, onde nós temos as aulas que o Mário, ele usa esse espaço para as aulas dele, a Alexandrina e a Rayane, que também são fisioterapeutas, a Marta, futuramente, já tinha ideia de usar o espaço, mas teve a questão da pandemia, então é um espaço que nós criamos lá e um ambiente que favorece muitas ações. E com isso veio também a criação da disciplina, a arte e a ciência da meditação, que foi criada, assim, aprovada no BCMT, no Bacharelado de Ciências Matemáticas e da Terra, a responsabilidade do Rubens, e também ela já foi aprovada num programa de pós-graduação, programa de ensino de Química, mestrado profissional, modalidade mestrado profissional. Até hoje foram pouquíssimos estudantes da pós-graduação, porque quando ela foi aprovada, já veio a questão da pandemia, o calendário ficou totalmente defasado, graduação e pós-graduação, então é muito difícil conciliar, porque ela é uma disciplina hoje eletiva, de 2 créditos, mas que pode atender tantos estudantes de graduação e de pós-graduação. E a gente tem essa ideia de manter esse trabalho todo no CCMN, porque com isso, muitas outras, eu vou dizer no CT, por exemplo, depois que nós iniciamos esse trabalho no CCMN, o CT também tem um projeto que envolve, o Rubens já deu palestra lá no CT, que é para justamente a gente começar a ter mais ações nesse sentido, né? Juntando ciência, espiritualidade, a questão da meditação. Então, cuidar do corpo, da alma, da mente, e a gente tem visto muitas ações se desenvolvendo na própria UFRJ. E a gente precisa ter uma equipe forte, porque não pode depender só de uma pessoa. Então, acho que a gente tem que trabalhar com as pessoas que têm afinidade. Então, a ideia, mais ou menos, hoje é essa: como a gente pode fortalecer e também fazer outras pessoas que têm assim, uma contribuição grande para isso. Acho que a gente precisa cada vez mais, né, na situação que a gente vive no mundo hoje, juntar as áreas do conhecimento, porque ter uma formação integral para os nossos estudantes e servidores também. Então, acho que a ideia é mais ou menos essa: como que a gente quer levar adiante esse projeto para que ele se fortaleça, não só no CCMN, mas em toda a UFRJ. Então, acho que é isso, Rubens, mais ou menos. Aí eu passo para ele poder explicar o que a gente gostaria de ter daqui para frente. Obrigada. Primeiro que eu estou muito feliz, né? Porque eu acho, assim, criar um grupo como esse, né? Com tantas pessoas, com expertises diferentes e que se complementam, que têm um olhar comum, isso é muito rico. E dentro do próprio olhar da disciplina, a gente brincava assim com alguns termos, tentando aproximar do vocabulário do português, apesar de que a disciplina é toda formatada a partir do sânscrito, vamos dizer assim, né? Mas essa ideia que a gente criou de universidade do coração, ou seja, são pessoas que, de alguma maneira, estão buscando essa via de conexão entre mente e coração e atuam pelo coração. Isso quer dizer que, nesse campo especial, a própria ideia de universidade já é um pouco revolucionária, como a ideia da disciplina, onde, claro, você precisa dos requisitos acadêmicos para ter um lado acadêmico da disciplina, mas também é muito importante para a disciplina, aliás, é mais importante o lado da prática, o lado prático.
Então, embora na universidade, a gente quer atrair pessoas que vivam esses valores pelo coração. E eles podem ser, nesse caso, muito estranhamente, apesar de que a espinha dorsal da disciplina ela vai sempre ser dada e oferecida pelo corpo docente da UFRJ, né? Mas a carne, o enchimento, as palestras, os convidados, os voluntários, eles vêm dessa relação que a gente vai estabelecendo pelo coração. Então, a ideia aqui, e por que eu estou convidando e formando esse grupo, porque é que para o ano que vem, para 2022, né, se possível, estejam à frente da disciplina o professor Graham e a professora Marta, que cuidariam dessa espinha dorsal da disciplina. E para auxiliar nesse projeto, porque demanda muita coisa, né, a gente tem uma equipe de peso. Então, já no próprio CCMN, tem o Mário Vieira, vou chamar ele aqui de Mário, mas é também o professor Mário num outro contexto, nas aulas de yoga e tudo mais, das práticas de meditação. E tem o Fernando Fratani, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho dele. Então, em princípio, por que eu estou pensando, chamando para já, para a disciplina, né? Primeiro porque, para a gente entender o que é a disciplina, como interagir com ela, como dar vida para ela e que ela sobreviva. Até depois que eu me afastar dela, uma vez que eu formatei a disciplina, então ela... Vou falar primeiro um pouco disso, acho importante. Porque dar aula de meditação parece uma coisa tranquila, está todo mundo dando. É que essa disciplina, em particular, ela foi especialmente confeccionada e customizada, vamos dizer assim, para se diferenciar de outras disciplinas que já cumprem um papel no ambiente das universidades, junto às escolas de medicina e de psicologia, por exemplo, que é a questão do mindfulness, né? Que já é um programa sólido, que tem pelo mundo todo. Então, a gente queria uma coisa que fosse diferente e que fosse, num certo sentido, até mais ambicioso. Um projeto muito mais ambicioso do que esse, porque a gente queria refletir criticamente sobre essa área do saber e do conhecimento, né? E que pudesse dar uma noção para todos os participantes desse panorama geral, né, da disciplina, como ela surgiu, como ela se constituiu, quais são as principais linhas, quem são os instrutores de meditação das diferentes escolas. Então, é claro que nenhum de nós é uma especialista e autoridade para falar sobre todas elas. Aí a riqueza da disciplina quer se estabelecer como um diálogo. Então, chamar os convidados, os especialistas, que vão enriquecendo. Esses especialistas podem ser diferentes a cada semestre, né? Porque a espinha dorsal é importante. E outra parte importante da disciplina, que eu percebi que é muito, muito, muito importante, que os alunos gostam muito, é a parte prática deles. Em sala de aula, tem que ter sempre essa parte prática, e no final da disciplina, a apresentação deles conduzindo uma prática de meditação. Isso é uma coisa, assim, que é uma experiência para eles única. Então, para que isso fosse possível e a gente entendesse essa lógica e como foi constituída a disciplina, eu pensei em algumas coisas, né? Então, primeiro, que nesse semestre agora... Não, primeiro, antes eu preciso falar mais uma coisa, que toda a disciplina já está no AVA, formatada em vídeos no AVA, tem todo o material lá, né? Então, eu pensei que para esse segundo semestre... É o AVA, Rubens. Vou falar o que é o AVA, né? Esse ambiente virtual de aprendizagem. Ou seja, o material da disciplina está disponibilizado numa plataforma que a pessoa pode ter acesso online. Então, mesmo quando a gente volte para as aulas presenciais, isso é um conforto, porque o AVA,
oferece uma ferramenta até para prova, vamos dizer assim. Eu, às vezes, ele seleciona, tem as questões de prova, calcula a nota. Eu não tenho trabalho nenhum. O AVA faz tudo, né? Eu só vejo a nota final do aluno, porque essa parte já está toda regulamentada lá. Agora, mesmo quando as aulas presenciais voltem, a gente pode tirar proveito disso, porque a disciplina foi pensada para isso. Agora, então, antes das aulas retornarem, eu queria aproveitar esse segundo semestre e oferecer, entre aspas, a disciplina para nós aqui no grupo, de uma maneira informal, para que servisse como uma espécie de reflexão, para que todos nós fôssemos construindo o mesmo vocabulário em torno de conceitos chaves, para irmos construindo o nosso lugar na disciplina. Claro que eu acho que o mais importante dessa interação com a disciplina seria para o professor Graham e para a professora Marta, porque eles vão assumir mesmo a disciplina assinando por ela oficialmente. E, vamos dizer assim, para a Ana Márcia, para o Mário, para o Fernando, para eles entenderem, primeiro, como interagir com a disciplina, como interagir com os convidados que eles podem arrumar para a disciplina. E a outra coisa, que é isso que acho que nasce quando a gente cria um grupo de reflexão e de estudos, são os pequenos projetos que vão nascendo. Então, por exemplo, eu tinha colocado no item 5 da pauta a proposta da criação de um evento anual com o tema meditação, ciência e espiritualidade. Alguém vai precisar organizar o evento, alguém vai precisar chamar convidados. Então, por exemplo, o Mário conhece o pessoal das academias grandes do Rio de Janeiro, então, que poderia movimentar para um certo tipo de evento, se a gente quiser criar, para oferecer um monte de coisa. O Fernando já tem uma experiência, inclusive para buscar o diálogo interreligioso e mostrar como essa ideia de espiritualidade, de ciência, de meditação, como elas andam juntas, né? Porque se não for pelo coração, naquele sentido que é caro a todas as tradições onde a meditação surgiu, não funciona, né? Então, ou seja, se eu vou pensar na criação de um evento, eu preciso estar todo dia formando uma espécie de massa crítica, refletindo, quem sabe criando grupos de estudos ao longo do tempo, juntando alunos, né? E aos poucos, sem a gente perceber, a gente pode ir criando um pequeno programa. Daqui a pouco um aluno vai querer fazer como é que chama? A tutoria, como é que chama? Monitoria. Monitoria, né? Vai ser um monitor da disciplina. Daqui a pouco ele vai querer pensar se não tem como ele fazer a monografia dele numa área associado com isso e fazer um trabalho de campo. Aí daqui a pouco o Fernando Fratani pode pegar uma pessoa dessa e mostrar o que são. Vou usar uma expressão do Fernando Fratani, né? Se o frio é a doença, as plantas são a cura. E como é que eu entendo essa relação que acontece quando a gente fica sensível para entrar em sintonia, né, ecologicamente, com esses outros reinos, estabelecer esse diálogo? Hoje em dia a gente chama isso de ecodharma, que é essa área do saber, baseada nessa ideia holística, de unidade, de Atma, que unifica todas as coisas, né? Então, projeto pode envolver gente de farmácia, gente de biologia, de medicina, de psicologia, de ciências sociais, de antropologia. Ou seja, a coisa pode fazer monografia já próximo quadro de meditação. E daqui a pouco, um HCTA da vida, lá tem outras pessoas, eu já convivi muitos anos com o Evandro, por exemplo, né? Que foi um dos introdutores, sei lá, esse conceito que ele tem de psicopolítica. É uma ideia de que as coisas
Se é na mente dos homens que se estabelece as ideias de guerra, é na mente dos homens que eu tenho que construir a ideia de paz, né? Então, vem todas essas teorias assim meio gandhianas, então, que já estão no HCTE. Então, daqui a pouco não é difícil abrir dentro do HCTE uma espécie de alguma coisinha ali, onde daqui a pouco você vai ter uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, e daqui a pouco você abre um espaço para que essa área alcance a UFRJ, não sei como vai ser. Mas se a gente criar um núcleo para refletir sobre isso, é assim que a disciplina vai... Por exemplo, lá na medicina tem o Tiago, que a Marta conhece, e já tem o programa lá onde eles fazem os estudos de mindfulness, por exemplo, e em relação com, sei lá, com a parte de saúde ligada ao coração, ligada ao cérebro, neurociência, né? Ressonância magnética. Né? Ou seja, são muitas coisas que podem surgir, mas isso só surge se a gente criar um grupinho que começar a pensar, a refletir, daqui a pouco até pode surgir alguém que quer escrever um artigo, remeter para uma revista. Agora, para dar início para tudo isso, precisa ter uma base muito sólida. E como é uma coisa diferente, eu tomei o cuidado, esse eu garanto, eu me garanto, né? Que essa disciplina foi construída segundo um rigor acadêmico que eu não tenho medo de discutir isso num centro de lógica positivista. O pessoal mais duro na área ciência, um popperiano da vida, e eu defendo que as bases que a gente constrói, nesse sentido para discutir as questões de meditação, yoga, espiritualidade, não se afastam desse campo privilegiado pela ciência, que é fundado no bom senso, na razão, na experimentação. Então, a disciplina ela está ancorada nisso. Como? Tem artigos publicados, né, em português, em inglês, em revista fora, em revista aqui. Tem a minha tese de doutorado e tem a experiência da disciplina, que mostra uma lógica fundamentada que remete aos textos ancestrais onde tudo isso foi construído. Então, está lá para ser dada, a trajetória está toda dada, como ponto de partida só, né? Agora, o que vai ser construído depende do grupo que estiver interagindo, mas pelo menos eu garanto que está sobre o edifício que vai ser construído. Eu garanto uma coisa, eu me garanto, que a fundação dele aguenta um prédio de 30 andares. Pode construir em cima, né? Então, a única coisa que eu quis me garantir foi isso. E que é uma coisa original, que é outra coisa muito importante. Ou seja, esse olhar... Eu já entrei lá no centro de Oxford, né? Eles falam da Gita, falam do Mahabharata, falam de meditação. Eu acho muito interessante, muito erudito, muito cerebral, muito bem feito. Mas eu falo, esse insight que aparece aqui, eles lá ainda nem desconfiam disso. Nem lá e nem em outro lugar nenhum. Porque esse é um olhar único, original. E autêntico, porque todos os lugares que eu defendi isso, nos ambientes assim acadêmicos mais sérios e fortes, eu tive apoio. Por exemplo, Purushottama Bilimoria, que é uma autoridade na área de indologia, de estudos acadêmicos, assim, vive dando aulas em universidades pelo mundo todo. Ele é professor visitante porque já se aposentou, né? E ele tem um carinho especial, porque vê que meu inglês é macarrônico, dificuldade de expressar, uma penetração pequena, assim, com as escolas do mundo, não tem muito contato, né? No entanto, ele falou, não, esse trabalho é interessante, precisa publicar, vou te ajudar, eu faço a revisão do teu artigo para que o inglês seja um inglês
publicável numa revista da área, coisas assim. Né? Então, eu sinto que a disciplina tem uma verdade. Então, ou seja, esse trabalho que começou, ele pode crescer e se desenvolver. Eu acho que era isso que eu queria dizer. Então, que o meu convite aqui era para que, por exemplo, pelo CCMN, quem não tem conta no AVA, tem alguns requisitos para isso. Não sei se o Mário já tem, mas, por exemplo, para o Fernando e para a Ana Márcia, precisaria uma coisa a mais, que é a mesma coisa que eu tive. Ou seja, eu não sou da UFRJ, mas tenho uma conta no AVA. Precisaria abrir a conta lá. Eles precisariam ter acesso a esse material, a essa disciplina, poderiam se familiarizando com os vídeos, depois poderiam até contribuir para enriquecer essa plataforma, porque semestre a semestre a gente copia o que está lá e põe um semestre novo, e vai ficando um histórico do passado. Então, a cada semestre a disciplina vai se atualizando, e ela pode ir melhorando. Então, a primeira coisa, precisava pôr uma conta lá, e principalmente para os professores, né? Para a Marta e para o Garra, precisariam se familiarizar um pouco com essa ferramenta, se não tem familiaridade, se familiarizar um pouquinho com os conteúdos, que são esses que vão permitir a eles ficarem à vontade para conduzir a disciplina, sabendo que toda a base do material está lá oferecida, e com a liberdade de saber que o que só é oferecido ali é a espinha dorsal. Né? Agora, o corpo todo, o enchimento, o tecido, os órgãos, tudo isso aí vai ser da vivência deles com as suas áreas, que tem múltiplos olhares. Né? Agora a gente vai ganhar o olhar estético, que é da Marta, tem a contribuição da área de dança, da área das artes mesmo, e também da educação física, como é que chama, da fisioterapia. E o professor Garra vem da área de ciência, mas ele também é um estudioso das tradições espirituais, né? Então, tudo isso possibilita que a gente traga o nosso próprio olhar. Existe a meditação cristã, que ainda não foi contemplada no nosso programa, mas que a gente pode trabalhar em segundo semestre. Eu tenho os livros, alguns autores que trabalham isso, né? Então, precisariam o professor Graham e a professora Marta se familiarizarem com a disciplina. Em algumas reuniões, encontros, a gente ir afinando a sintonia entre o grupo, para que cada um saiba o seu lugar nesse quebra-cabeça, o diálogo entre a professora Marta e o professor Graham, que vai ser complementar, porque eles vêm de ambientes diametralmente opostos, a linguagem deles é absolutamente distinta. Claro que isso vai gerar um pouco de atrito no início, e é normal, e a gente, ao lapidar esse atrito, né, você gera um diamante, por exemplo, né, que vem de polir algumas arestas, né, e o que é normal, porque são áreas muito diferentes do saber. Né? O professor Graham é envolvido com matemática, com uma parte que é uma linguagem pesada, né? E a professora Marta, ou seja, o tipo de disciplina é muito diferente. O que um chama de disciplina, né, que é disciplina, o outro é quase que ao contrário, é ser anárquico, que é a expressão da disciplina, que é a liberdade, a espontaneidade, que é a base da arte. E, no entanto, essas duas coisas, quando a gente segue a nossa disciplina, a gente aprende que o segredo está na harmonia dos contrários, que é o desafio da disciplina. E é aí que entra, por exemplo, o Fernando Faratani, que é mestre na área de harmonizar esses contrários pelo discurso do coração, né? Então, a ideia era essa, que eu queria pedir, que nós usássemos com data, assim, o segundo semestre, para, de alguma maneira, dar conta da disciplina na AVA, assistindo mesmo, como se fosse um aluno normal, não precisa assistir tudo,
mas pelo menos ter uma compreensão semana a semana, das 11 semanas. São só 11 semanas o programa do AVA. Então, cada semana tem lá uma programação de vídeo, de leitura, e depois a gente podia ter um horário para fazer uma discussão sobre isso. Essa é a proposta. E a partir daí, o resto, com os próprios participantes do grupo, iam trazendo outras contribuições. E dessas reuniões, por exemplo, ia surgir que daqui a pouco, sei lá, o Fernando Fratani ia lembrar, olha, eu acho que eu posso entrar em contato com não sei quem para trazer para uma palestra, ou eu mesmo posso dar uma palestra, ou a gente pode criar um colóquio onde senta na mesa, por exemplo, o Fernando Fratani, o professor Graham e a professora Marta. E pode ser eu também, ou pode ser o Mário, ou o Mário pode oferecer a prática no dia que tiver o colóquio. E tem a Alexandrina. Quer dizer, o que for surgindo vai depender do interesse que a gente tem nessa disciplina, que não é só uma disciplina, ela tem a ver com um modo de vida, um estilo de vida e um modo de entender a universidade. Porque essa disciplina ela é tão subversiva que ela se pretende para subverter a ordem de algumas coisas, que é subverter para quê? Para que aos poucos você vai contaminando, você vai contagiando toda a estrutura da UFRJ até que ela se deixe transformar, né, por esses valores ideais que a gente chama de universidade do coração. Grande parte acho que já tem isso, mas muitos lugares ainda não, porque a gente ainda vê com tantas dificuldades e tudo mais. Né? E essa ideia de coração é como se fosse a ideia de aproximando ciências humanas, de, sei lá, essas várias áreas que hoje nem dialogam. Se eu levar um professor de filosofia para dar uma palestra na faculdade de medicina, o pessoal vai dormir, né? Porque não existe... Nenhum está interessado em fazer nada para o outro, vamos dizer assim, ainda. Geralmente a gente faz trabalhos mais para os nossos pares. Eu lembro quando eu formei no IFIX, né? Era um discurso fechado, filósofo fala para os filósofos, para ser citado por filósofo, fazer aquela produção, mas assim, que servisse para a universidade como um todo, ainda é pouco que se faz em todas as áreas. E esse conceito que eles chamam de universidade de coração é isso. Não é nem multidisciplinar, né? É aquela coisa que a gente chama de interdisciplinaridade mesmo. Essa ideia de disciplina vai se dissolvendo quando você tem o olhar de um tema, um grande tema, e que essa ideia do coração é um bom lugar de segurar. Uma das ideias, a ideia de meditação, né? Você falou em meditação, você contempla todos aqueles, como é que chama o V lá, aquele negócio 25 UV, aquilo que foi aprovado, que a Cássia que sabe. Não, 17 ODS. As 17 ODS. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Aquelas 17 UDS, isso aí se eu fosse entender essa disciplina, a Universidade do Coração, como um grande sistema lógico, né? Essas 17 UDS são pequenos teoremas, ou pequenos lemas derivados dessa coisa, que eu sei que vem da Universidade do Coração, desse olhar do coração. Então, essa que é a... Não quero me estender muito, né? Mas era para dar chance para que todos nós tivéssemos o mesmo lugar de fala no grupo, né? Porque a ideia é essa, né? De que todas as experiências são legítimas se elas nascem do coração, né? E todos os saberes, né? Então, por exemplo, trazer um índio de uma tribo amazônica, explicar para a gente como é que se relaciona com a floresta de uma maneira sustentável,
É claro que eles entendem mais disso do que um madeireiro, né? Não tenho dúvida disso. Ou de como é que eles têm aquela sabedoria de perceber ali, né, todas as ervas sagradas, né, a relação. Então, esses saberes, que talvez não sejam científicos, porque eles têm uma outra lógica, aí quem vai poder falar disso muito bem é a Marta, que é especialista nisso também, né? E entender que são múltiplos saberes mesmo, né? Então, eu acho que eu falei demais, mas era para dar uma ideia que o convite era principalmente para que a gente estabelecesse o grupo, dentro do grupo estabelecesse os professores da disciplina e os colaboradores fixos, que seriam o Faratani, o Mário, a Alexandra, a Alexandrina e a Ana Márcia. Nesse primeiro momento. E depois, com o andar da carruagem, cada um desses componentes vão rearrumando as coisas para ir dando corpo, até para que essa disciplina depois seja oferecida, ela se desdobre e possa uma turma ser assumida por alguns, outra turma por outros, ou ela vai para outro. Ninguém sabe como vai ser. Por enquanto ela é pequena, 2 créditos eletiva. O meu sonho é que numa universidade do século XXI, ela tem que ser obrigatória para todo o calouro que chega na universidade. Essa é a disciplina de nivelamento da universidade. Oferecer uma disciplina que dê uma linguagem universal para todos os calouros, de qualquer área. Mas isso é um sonho lá para frente, né? Então, assim, vou devolver a palavra, não sei se acho que devolvo para cá ou se já abro para os outros, não sei o que é melhor. Eu só queria complementar uma coisa. Só queria dizer assim que isso tudo que a gente está falando aqui, por exemplo, nós inauguramos no ano passado um laboratório no CCMN, que é o laboratório de representação científica, usando a arte e a ciência, ou seja, essas áreas já se integrando de uma forma super bonita, pensando também, né, nessa questão de você, por exemplo, eu estava pensando aqui no Fratani. Nesse laboratório tem os alunos da Belas Artes, que são ilustradores, que gostam de trabalhar e desenhar, tudo aquilo que eles veem na ciência, na questão, podia, por exemplo, nas aulas de yoga, na meditação. Então, tem muitos trabalhos para fazer. Eu acho que essa integração entre as diferentes áreas é que dá a riqueza da universidade. A gente ainda trabalha muito separado, apesar de já estar mudando bastante. Mas acho que o que o Rubens falou, né? A ciência, a meditação, artes, tudo isso tem que estar integrado, porque é isso que é a riqueza da universidade. Mas, Rubens, seria bom, assim, acho que você coordenar, porque aí você vai passando para eles, é melhor. Tá bom. Então, essa integração, ainda lembro outra coisa. Tem a integração também dos próprios quadros da universidade, que é a própria relação do servidor, professor, como isso se diferencia, como isso pode ser negociado, que a gente vai experimentar aqui. E tem a outra, na questão da extensão, que são as pessoas que nem pertencem oficialmente aos quadros, né? Que é um colaborador, um visitante, alguém que vem de fora. Mas, dito tudo isso, deixa eu sentir de uma maneira espontânea quem gostaria de tomar a palavra. Só uma coisinha para quem o Graham, o Mário, a Marta, o evento que nós organizamos foi no Salão Nobre do CCMN, lá no Ciência e Espiritualidade. E nós tivemos que mandar o pessoal embora, que ninguém ia embora. 7h30 né, Fratani? A gente, por favor, tem que acabar, porque foi desde cedo até a noite. É verdade. E teve um professor da Química que virou pastor da Igreja Batista, que fez uma palestra. O Rubens falou de Índia. Teve um antropólogo, né, o Douglas Carrara. O Fratani também falou. E depois ele ainda levou um grupo de crianças indígenas para cantar. Foi uma coisa linda, né, Fratani? É verdade. Quer dizer, foi assim o dia todo. No final, a gente mandou o povo embora. Começar esse evento para começar a disseminar isso. Acho que vai precisar para as pessoas. Então, os eventos, com certeza, né? E lembrando que
quem é parte do grupo aqui, quem está chamando, eles já são palestrantes da disciplina, né? Ou seja, isso, como tem a espinha dorsal e o Graham e a Marta, fica a missão um pouco mais fácil, porque eles vão falar de uma espinha dorsal e, às vezes, assim, a parte mais difícil, os especialistas vão abordar isso nas palestras. Vai chamar um dia o Mário, né? Que vai falar sobre yoga e meditação, o yoga integral de Sri Aurobindo, que o professor Orivaldo tive a oportunidade de conhecer e faleceu de Covid esse ano, né? Então o Mário estava contando que foi no lugar dele. O Fratani, quando vier falar sobre essa ideia do que é... Ele tem 1000 temas para falar, né? De ecologia, espiritualidade e meditação. E aí está dado o recado. Alguém mais gostaria de ter uma última palavra antes da gente encerrar? Parar de gravar, né? Tá brincando, Gra. Uma brincadeira, Gra.